Estou passando por aqui nesta manhã de quarta-feira. Hoje é 1/4/2020. Quero desejar a todos nesta manhã uma manhã de vitórias e uma manhã abençoada. Eu gostaria nesta manhã de trazer uma mensagem ao seu coração. Estou me hidratando porque acabei de chegar de uma caminhada. Gostaria de, nesta manhã, trazer uma mensagem ao seu coração que está no livro de 1 Reis 17, do versículo 2 em diante, que diz assim, que Deus dá ordens aos corvos para alimentar um profeta. O que eu aprendo nessa passagem de 1 Reis 17, que Deus manda o profeta Elias morar na beira de um rio, de um riacho. À beira de um riacho, né, a Bíblia usa o termo, eu deduzo, não que eu esteja dizendo que é isso, mas eu deduzo, eu posso conjecturar, né, desde que a conjectura não seja uma heresia, eu posso conjecturar que Querite seria uma cidade e o ribeiro era o ribeiro que passava na cidade de Querite, né? Provavelmente ali talvez seja uma região, a região que ele estaria no ribeiro seria uma região deserta, né? Sem casas, né? Talvez o ribeiro era de Querite, mas talvez ele era proveniente de Querite, talvez lá não fosse a cidade, né? Talvez fosse um deserto ali, né? Um local sem moradia, sem casa, sem ninguém. Imagino não. Eu aprendo aqui nessa lição, nessa mensagem, o cuidado que Deus tem com o seu povo, o cuidado que Deus tem com aquele que serve a Ele, com aquele que busca a sua vontade, com aquele que busca o reino de Deus, com aquele que promove o reino de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque o profeta Elias, né, como o nome já está dizendo, ele era um profeta, né? Depois ele promovia o reino, A outra coisa é que Elias era um homem de fé, era um homem que tinha sinais, né, do Espírito, sinais de que Deus estava na vida dele, né? Primeiramente ele orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu, né? Ele era um homem determinado. Ele determinava que as coisas em nome de Deus acontecessem. Ele falou para o rei Acabe, olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Então, Deus, ele é fiel. Se você tem compromisso com o reino, se você é comprometido com o reino de Jesus Cristo, o que a Bíblia manda eu te falar nesta manhã? Qual é a mensagem ao teu coração? Qual é a lição que eu aprendo nesta manhã com a passagem de 1 Reis 17? É que Deus, ele cuida dos seus e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é uma pessoa que ama a Deus, se você é uma pessoa comprometida com o reino de Deus, se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa que confia em Deus, se você é uma pessoa que entrega em Deus a sua confiança, Deus cuidará de ti. Nós vivemos momentos agora de muitas incertezas. O país está vivendo, o Brasil está vivendo um momento de incerteza por causa da pandemia, por causa da quarentena, comércios fechados, pessoas desempregadas, pessoas que podem ficar desempregadas, pessoas que podem que não podem sair de casa, pessoas que estão sem perspectiva de vidas, algumas até sem alimento. Então a classe trabalhadora está desempregada, são mais de 12 milhões de pessoas. Então assim, são momentos de incerteza, são momentos de insegurança, são momentos que a gente olha para um lado e para outro, a gente não vê saída, a gente não vê possibilidade humana. O comércio está parado, o mercado está parado, as lojas estão fechadas. Então assim, há uma certa instabilidade
E há uma certa insegurança nas pessoas que precisam de pagar suas contas, precisam de pagar as taxas de energia, de luz, ou melhor, de água, de luz, de gás, precisa pagar o condomínio, se mora de condomínio fechado, e etc, e etc. Precisa de alimentação, precisa de várias coisas. Então a palavra de Deus nesta manhã diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e verdadeiramente serás alimentado na terra. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 34, versículo 7, Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. A Bíblia também fala em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Então nós devemos confiar no Senhor, que esse momento vai passar, que é uma crise. Nós devemos confiar no Senhor, que esse é um momento de instabilidade, mas que é um momento passageiro. Por exemplo, no caso do profeta Elias, a seca por quê? A seca porque ele ordenou, ele mesmo orou, dizendo, a partir de hoje não chova em Israel até que eu diga. Depois ele orou de novo e ele determinou a chuva, ele determinou que a chuva caísse, só que esse depois foi 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, nesse período, durante os 3 anos e meio, Deus cuidou do profeta. Deus abençoou, né? Deus proveu. Isaías capítulo 35 diz assim: o deserto e os lugares secos vão se alegrar, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e aonde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não andará por ele, mas os remidos andarão por eles. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com canas e juncos. Gozo e alegria coroará as suas cabeças, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, confie no Senhor, confie no Deus de Israel, no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, no Deus que opera tanto querer como efetuar. Irmão, mas a minha luta é só Deus. A minha luta está no âmbito da impossibilidade. A minha luta não tem mais o que fazer. O meu caso não tem mais jeito. Quando o teu caso não tem mais jeito, entra Deus. Quando o teu caso não tem mais jeito, entra Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e operando Ele, ninguém pode impedir, diz a palavra do Senhor. Então, nesta manhã, eu trago aqui ao teu coração esta mensagem é para que haja enriquecimento espiritual, para que você cresça espiritualmente, para que você anime espiritualmente. A palavra de Deus diz: esforça-te, tem de bom ânimo, disse Deus. Disse o Senhor a Josué, em Josué capítulo 1, esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo. Deus falou para Josué: Josué, não apartes a tua boca deste livro, desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo nela está escrito, então farás prosperar teu caminho. Então, quando você busca se refugiar em Deus, como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então, confie no Senhor, confie em Deus. Deus é fiel. Deus, Ele abençoou o profeta Isaías no deserto. Deus proveu a água no deserto.
Deus proveu o alimento no deserto. A Bíblia fala também que quando o rio secou, ele foi para o deserto e lá andando no deserto ele cansou e se sentou debaixo de uma árvore e dormiu. Em outra passagem que a Bíblia fala também, foi que quando ele foi perseguido por Jezabel, né? Jezabel queria matá-lo por causa queria a cabeça dele numa bandeja para que os animais do céu comessem, né? Os abutres, né? Segundo a Bíblia, segundo o livro 18, por aí, na parte 19, fala assim que por causa dos profetas de Baal, que ele deu ordem a Baal, ao rei, para mandar matar os profetas de Baal. O que aconteceu? A Jezabel ficou furiosa e ela perguntou quem é o homem que deu ordem a Acabe mandar matar meus profetas. Então ela falou assim que eram falsos profetas, né? Naquela época a lei era severa, né? O cara morria mesmo, vacilou, morria. Então é o seguinte, alguém disse assim, não, é fulano de tal, assim, assim, ele tem uma roupa assim, assim, ele tem uma couraça. Ah, já sei quem é que vocês estão falando. Vocês estão falando de Elias, o tisbita. Pois vão atrás dele antes que o sol se ponha. Eu quero a cabeça dele numa bandeja, porque eu quero dar a cabeça dele aos animais do céu, aos abutres, aos urubus, né? E ali Elias caiu fora ao deserto. Elias caiu fora com medo de Jezabel. Agora uma coisa interessante, como é que um homem ora para não chover 3 anos e meio e não chove? Depois ele ora para Deus derramar fogo do céu, Deus derrama, lambeu a água do rego, lambeu a lenha, consumiu a lenha. Depois, como é que ele dá ordem? Os soldados vão atrás dele, chamam ele de homem de Deus, e ele diz, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, mate a ti e teus soldados. E isso aconteceu. E aí, como é que ele tremeu diante de Jezabel? Como é que ele tremeu diante da ordem desta mulher? Leia o texto para que você entenda. Eu aprendo aqui que o crente ele não tem a totalidade das coisas e que o crente não é super-herói e não é superman. E não existe super crente no meio cristão. O que existe é fé. Só Deus tem a totalidade das coisas, só Deus tem o poder nas mãos. O poder do cristão é limitado, é um poder que está delegado, ou seja, não é nosso. O poder que está em nós vem de Deus, está autorizado pelo Senhor. Então, ele fugiu ao deserto. Quando chegou lá, ele se sentou debaixo de um zimbro, e lá no zimbro ele dormiu e adormeceu. E ele desejou a morte. Antes dele dormir, ele desejou a morte. Falou assim, eu não sou melhor do que meus pais, que eu morra. Só eu sobrei como profeta. Todos os profetas foram mortos, eu vou ser o próximo. Ele entrou em depressão. A Bíblia diz que ele desejou a morte, ele se viu em aflição. Ele se viu em angústia, mas aí o anjo apareceu para ele e disse, levanta-te, porque longa ainda é a tua caminhada. E apresentou para ele uma botija de água, um pão cozido sobre as brasas. E aí isso tem uma simbologia. Por exemplo, quando a tua luta está no âmbito do impossível, quando você não consegue mais fazer, quando você não tem o que fazer, quando alguém diz assim, irmão, o médico já desenganou, não tem mais jeito, entra Deus. Sabe o que representa o anjo? O anjo ali representa a presença de Deus. A botija de água representa o refrigério do Espírito Santo. Jesus é a água que mata a sede, ele é a água da vida, ele é a água que cura, ele é a água que liberta. Jesus tem várias simbologias. O pão cozido sobre as brasas representa, o pão é a palavra, é o alimento que fortalece. Sobre as brasas é porque é divinamente inspirado pelo Espírito, porque o Espírito opera maravilhas nas nossas vidas. E ele comeu, e diz a Bíblia que com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites no deserto até chegar em Horebe. E Horebe é a morada de Deus. Amém? Horebe é o monte da bênção, é a vitória, né? Então, nesta manhã eu desejo a você uma grande bênção na tua vida. Não importa a situação que você esteja vivendo, se é de ordem física, se é de ordem emocional, se é de ordem espiritual, se é de ordem
pessoal, psicológica, sentimental. Não importa a área que você esteja tendo deficiência ou que esteja doente. Porque muitas vezes o problema é na área física, muitas vezes é na área espiritual, muitas vezes é na área sentimental, muitas vezes é na área emocional, muitas vezes é na área psicológica. Não importa a origem. Deus é maior do que qualquer mal e Deus pode agir em qualquer área da vida do homem e Deus pode operar um milagre na vida do homem e pode dar uma nova chance, um novo rumo e uma nova vitória. Ah, irmão, mas no meu caso não tem mais jeito, eu já usei droga, eu já fui preso, eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso e aquilo. Não importa a bobagem que você já fez. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Isaías diz assim, Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus é fiel, Deus é poderoso, e Deus, ele é maior do que o mal. Ele tem a totalidade das coisas, ele tem a supremacia das coisas. E ele pode agir na área do homem, na vida do homem, nas causas impossíveis. Ele pode agir em todas as áreas da vida do homem. Ele pode entrar, ele pode mudar o coração do homem. Deus pode mudar o coração do seu filho, Deus pode mudar o coração do seu marido, Deus pode mudar o coração da sua esposa, Deus pode fazer um milagre em qualquer área da vida. Amém? E eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, Luiz Coelho, meu canal no YouTube, Missionário Luiz Coelho. Se inscreva no meu canal. Eu também tenho uma fanpage, né, onde eu faço lives também, que são lindas mensagens bíblicas no Facebook. E é isso aí. E uma boa tarde. Curta, comente, compartilhe. Leve essa palavra para alguém que está carente. Se você conhece alguém que está precisando de uma palavra, se você conhece alguém que está desnorteado, se você conhece uma pessoa que está vivendo sem motivação, sem direção, que está desorientada, esta palavra pode ajudá-la. Amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe.